Paz, igreja. Amém. Paz do Senhor, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, você que está aqui presente nesse momento, graças a Deus por mais um dia, né? Graças a Deus por mais um culto, mais um momento de nos aproximarmos dele, de ouvirmos a palavra do Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo suas Bíblias em Colossenses. Colossenses, no capítulo 3. Versículo 23. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Diz assim: E em tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que servis. Nós possamos dar o nosso melhor em tudo o que fizermos, no nosso acordar, no nosso deitar, no nosso trabalho, no dia a dia, com o nosso irmão, que a gente dê o melhor que é dentro do nosso coração, como se fosse para o próprio Deus, porque isso agrada o coração de Deus. Nós devemos sempre lembrar que servimos a Cristo, que é perfeito e bondoso, e nós fomos forjados à sua imagem e semelhança. Então temos dentro de nós o caráter de Cristo. Então você carrega o caráter de Cristo. Você foi forjado à imagem e semelhança de Cristo. Então que esse caráter e a personalidade dele sejam visíveis e incontestáveis nas nossas vidas. E que o Senhor nos abençoe em tudo o que fizermos. Amém? Aplauda o Senhor nesse momento. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor? Amém. Quando a noite fria cai sobre mim, o palmas, e no deserto eu me encontrar, e me secado por Egito do Faraó, sendo me perdido, prosseguir, eu sei. E me
Aleluia. La, 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 la,
Amém? Shalom, igreja. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no Salmo 84. Salmo 84, versículos 11 e 12. Amém? Amém. Diz assim: porque o Senhor Deus é o sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que te ponha a sua confiança. Amém? Amém? A palavra de Deus fala que o nosso Deus, que o Senhor é o sol. E o sol ele vem para dissipar as trevas. Amém. Onde tem sol, onde tem a luz, as trevas não podem reinar. Amém? Amém. E a luz ela traz vida, ela traz esperança, ela traz conforto, ela traz alegria. Porque o nosso Deus é isso. É o Deus da alegria, é o Deus da paz. Às vezes nós parecemos perder, mas o Senhor está todo o tempo no nosso coração. Às vezes a gente fica numa situação tão difícil, parecendo que não está dando nada certo, mas a palavra de Deus fala que Ele é a nossa luz. Amém. Quando a gente olhar e ver que está tudo escuro, que está tudo difícil, a gente voltar os nossos olhos para o Senhor. Aleluia. E aqui também a palavra diz que Ele não retirará bem algum aos que andam em retidão. Então aqui tem uma ordenança, né? Aqui Ele não vai tirar bem algum. Mas para que isso aconteça, a gente tem que andar em retidão. Retidão da palavra, né? Debaixo da palavra dele, debaixo da promessa dele, debaixo daquilo que ele deseja para a nossa vida. Temos que andar em retidão. Às vezes a gente quer receber o bem do Senhor, mas não quer cumprir com o que Ele quer para as nossas vidas, né? Com as ordenanças dele. E nós temos que entender que o nosso Deus, Ele é um Deus poderoso sim, mas para que a gente viva aquilo que Ele deseja para as nossas vidas, nós temos que estar debaixo daquilo que Ele quer para as nossas vidas. E honrar o Senhor diz respeito a isso. Honrar a Deus em todos os momentos, com as nossas orações, com a obra do Senhor, com tudo aquilo que Ele quer que a gente faça, e principalmente com nossos dízimos, com as nossas ofertas, né, a todo momento. Então, isso é uma ordenança do Senhor. Trazer para a casa do Senhor os dízimos e as ofertas, para que haja, né, para que a obra não pare, para que a obra não cesse. Então, nesse momento, que você venha trazer na casa do Senhor, né, os seus dízimos, as suas ofertas, para honrar o Senhor. Amém? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam as
igreja. A paz do Senhor. Começa a sentar. Glória a Deus, né? Deus é bom. Abra comigo a tua Bíblia, no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos 12 a 16. Amém? Amém. Lucas 5, 12. E diz assim a palavra do Senhor: E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele, e ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas vai e disse: E mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhes sirva de testemunho. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Amém. Pai, toma-nos, Senhor, na tua presença nesta hora. Aceita, Senhor, as nossas vidas diante de ti, ó Deus, que somos necessitados de ti, Deus. Somos dependentes, meu Deus, do teu amor, da tua graça. Então vem sobre as nossas vidas, Senhor, para que também sobre as nossas vidas, Senhor, recaia as bênçãos maravilhosas, os milagres do Senhor. Meu Deus, que a tua misericórdia venha sobre nós, Senhor, agindo conforme o que cada um necessita nesta noite, Pai. Toma-nos na tua presença, então, Pai, e opera sobre as nossas vidas, é o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Um dia bastante alegre hoje, né? Nasceu mais um bebezinho. A turma infante está crescendo, né? E ainda tem mais por vir. Já temos menorzinhos, temos outros maiorzinhos, e agora temos os últimos aí que vem para acrescentar. Deus abençoe. Que bom, né? Deus abençoe a minha vida do Ítalo, da Jordana e do Rafinha. Amém. Amém? Então, o que nós vemos aqui, nesse texto, ela é mais uma das curas maravilhosas que Jesus operou. Né? Havia ali um problema com aquele homem. Um problema que humanamente não havia solução. Um problema que humanamente a gente pode dizer, como se diz por aí, causa perdida, ou que já estava desenganado, né? Aquele homem, ele estava tomado de lepra. Mas quando ele teve novamente, aqui eu gosto de frisar bem isso em todas as situações, em qualquer situação, quando ele teve um encontro com Jesus, mudou. Amém. Eu acho que essa é uma realidade que certamente ela é real, presente para todos nós. Quem de nós não teve a sua vida transformada quando teve um encontro com Jesus, quando conheceu Jesus, né? E aqui esse homem, esse grande milagre aqui, mostra que por maior que seja o problema ou a situação em que alguém possa se encontrar, ou qualquer circunstância difícil neste mundo, Jesus pode mudar a situação. Amém. Jesus pode mudar a tua sorte. Ele pode mudar as circunstâncias. E eu creio também que se Ele não mudar as circunstâncias, Ele muda a nossa forma de encarar as circunstâncias. Às vezes nós precisamos disso, né? Não que as circunstâncias mudem, mas às vezes mudar o nosso coração na forma de encarar, de lidar
com as situações, porque são duas formas de problema na nossa vida. Ou o problema é um problema em si mesmo, ou o problema é um problema da forma como eu encaro. Então Jesus ele veio para reverter aquela situação. O texto nos fala ali, e chama a minha atenção para isso, que era um homem cheio de lepra. Esse termo ele diz que é uma doença que tomava todo o corpo. Não tinha uma parte tomada, um lugar que estava presente a doença e o outro não. Era um homem cheio de lepra, da sua cabeça aos pés, ele estava coberto de lepra. E a lepra é uma doença tão estigmatizante, de forma negativa, que era na antiguidade considerada uma das maiores pragas, das mais terríveis doenças. E eu digo para vocês que até poucas décadas atrás, a lepra ainda tinha o mesmo estigma no século passado, como tinha nos tempos de Jesus. Até poucas décadas passadas, ainda existiam no Brasil e no mundo leprosários, lugares onde as pessoas com lepra eram separadas, isoladas, para não ter contato com a família, não ter contato com mais ninguém. Hoje mudou. Hoje a lepra já tem tratamento. Hoje já não se vê mais pessoas com aquelas deformidades que se via antigamente. Talvez, se você ver hoje uma pessoa assim, talvez seja uma pessoa já de bastante idade, ainda resquício de algumas décadas passadas, mas hoje em dia mudou bastante de figura. Então, aquele homem cheio de lepra vivia isolado, vivia em quarentena, né? O livro de Levíticos, ele fala bastante isso ali. Nós vamos ver no Antigo Testamento algumas passagens que nos levam a entender como é que era tratada a pessoa que tinha uma lepra. Então, Levítico 13 diz assim: então o sacerdote examinará, e eis que se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará o que tem a praga por limpo. Todo se tornou branco, limpo está. Mas no dia em que aparecer nela carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á imundo. A carne é imunda, é lepra. Então havia até as leis versando sobre a questão da lepra e a determinação do isolamento. Então a lepra naquele tempo ela tinha situações em que demandavam problemas não só de isolamento social, mas também problemas em relação à própria religiosidade, sem contar o próprio efeito da doença no corpo da pessoa. Então as pessoas eram consideradas mesmo como mortas. Quando olhamos lá em Números 12, o texto diz assim: ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, a metade da sua carne já esteja consumida. Então essas pessoas eram mortas socialmente, não tinham valor social, não tinham o cuidado, não tinham o respeito, não tinham a acolhida. Eram pessoas completamente excluídas socialmente, excluídas religiosamente, viviam com roupas esfarrapadas. Pelo menos essa ideia que a gente tem quando a gente vê filmes de época, mas porque talvez certamente elas não tinham como comprar, tampouco o que talvez alguns levassem fossem roupas já usadas, velhas, rasgadas. Então essas pessoas elas tinham que viver fora do acampamento. Quando alguém se aproximava a uma certa distância já grande, elas mesmas tinham que gritar: imundo, imundo, para que as pessoas então se afastassem. E as pessoas também, da mesma forma, quando viam a aproximação de um leproso, tratavam de refugá-lo e enxotá-lo dali para que não tivesse contato. Tamanho era o medo, tamanho era o estigma dessa enfermidade. Então viviam separados. Levítico 13:46 também diz assim: todos os dias em que a praga houver nele, será imundo.
imundo está, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Então, de repente, aqui nós temos uma cena completamente fora do contexto que pregava a lei, dentro, ou melhor, fora de todo o contexto que a sociedade da época trabalhava, e de repente aquele homem cheio de lepra, de cima a baixo, num estágio bem avançado daquela doença. De repente esse homem sai do seu leprosário, sai lá do seu abrigo e rompe com o isolamento que ele tinha se obrigado a colocar, e de repente ele se aproxima de Jesus e das pessoas que estavam com ele. E o curioso é que aquele homem devia ser mal cheiroso. Se aquela terra é uma terra já semiárida, que tem pouca água, que dirá para pessoas que vivem isoladas no leprosário, e que dirá as próprias feridas e sequelas da enfermidade, o mau cheiro. E de repente aquele homem chega cheio de lepra de cima a baixo, um homem sem esperança, um homem infeliz, um homem abandonado, entregue à própria morte, porque acho que talvez a única coisa que restasse para ele, para o grupo que estava talvez junto com ele, fosse a expectativa da morte. E eu creio que muitos expectavam por essa morte, porque não tinham expectativa melhor na sua vida. Então aquela doença terrível. Ali Jesus, ele recebe aquele homem. Jesus, ele não coloca aquele homem em fuga. Jesus, ele não se afasta. Jesus não expressa medo, mesmo daquela doença imunda, porque Jesus, ele conseguia enxergar, e ele vê, ele olha para cada um de nós, porque nós somos todos pecadores. E se olharmos a Bíblia, e a Bíblia ela faz uma comparação, que a lepra é um tipo do pecado que afasta, que isola, que faz com que a nossa vida se apodreça. Mas Jesus olha através de tudo aquilo ali, e Jesus vê uma pessoa que precisa de um toque, que precisa da sua misericórdia, que precisa de ser curado, que precisa ser restaurado, assim como ele olha para nós. Assim como ele olha para nós, ele vê além dos nossos pecados, e ele tem misericórdia das nossas vidas. Da mesma forma, então, ele não expulsa aquele homem por ser impuro. Ele olha com os olhos de misericórdia, e ele vai certamente em direção ali, ele se coloca de uma forma diferente para tocar aquele homem. Há uma disposição de tocar, de curar. Então ele estende a mão. É interessante, né? Jesus estendeu a mão e estende até hoje a sua mão para cada um de nós, né? Eu me lembro ali de Pedro, quando Pedro, ousado que era ali, andou por sobre as águas. Senhor, manda que eu vá sobre as águas a ti. E Pedro foi. Mas de repente a visão de Pedro saiu de Jesus e focou no problema, na circunstância, na dificuldade, no vento, nas ondas que se levantavam, e a fé de Pedro, ela caiu e começou a afundar. Ia se afogar, quando ele pediu, ele clamou o socorro do Senhor. Senhor, e Jesus então estendeu a sua mão para ele e levantou Pedro ali das águas. Então Jesus, ele estende também a sua mão, ele tocou naquele leproso, algo que ninguém ousava fazer. Eu diria que até hoje, se você souber de alguém que tem a lepra, dificilmente alguém vai querer tocar nessa pessoa, por causa do estigma, por causa da negatividade que essa doença transmite a todas as pessoas. Existe uma cidade do Brasil onde era considerado um lugar onde mais tinha lepra no Brasil,
que é Cruzeiro do Sul, lá no estado do Acre. Não sei se já ouviram falar disso. Muita gente não queria ir para lá. Por quê? Por causa do estigma da doença. É uma enfermidade que tinha um número muito grande naquela região. Hoje já não está mais assim. Até militares que iriam para lá para o pessoal ficavam meio assim, lá tem quartel. Mas o pessoal não gostava muito. Então aquilo era uma coisa que trazia peso no coração. Então Jesus tocou. E alguns intérpretes que dizem que a palavra ou o verbo traduzido ali por tocar tem um significado muito maior do que simplesmente tocar, e já seria bastante. Mas alguns que traduzem aqui com um significado de cingir, de envolver e até de abraçar. Então talvez Jesus não tenha simplesmente tocado aquele homem, mas talvez Jesus tenha efetivamente abraçado. Então Jesus, ele faz coisas diferentes com as nossas vidas. Ele olha para nós não através do estigma das coisas ruins que fizemos, do pecado ou da enfermidade, mas ele olha além, alguém que pode ser restaurado. Jesus, ele sempre tem um olhar de graça, ele sempre tem um olhar de misericórdia. Então aquele homem impuro, ele é tocado pelo único homem que veio a este mundo completamente puro, sem pecado. Ele foi tocado ali para ser transformado, para ser curado. É assim que Jesus faz conosco. Ele é o Senhor que não tinha pecado, mas ele se fez pecado para nos trazer perdão. O seu toque faz coisas maravilhosas. Aquele homem tinha uma sentença de morte. A sentença de morte social ele já tinha. Ele não vivia socialmente. Religiosamente também estava ali morto. Iria morrer fisicamente se Jesus não tivesse ali colocado as mãos sobre a vida daquele homem. Então ali nós podemos ver que Jesus operou sobre a vida daquele homem antes mesmo de declará-lo ser limpo. Eu quero. Ele tocou, aquele toque fez uma mudança, uma transformação fundamental no coração daquele homem. Imagine quantos anos aquele homem não estava daquele jeito. Eu não posso imaginar, não sei, a Bíblia não diz, mas para ele estar tão tomado de cima a baixo, provavelmente ele tinha muitos anos de doença, muitos anos afastado de tudo, e Jesus transformou aquele homem, mudou a sua sentença de morte, trouxe ele de volta, trouxe cura emocional, trouxe cura àquele homem que era mal cheiroso. Ele agora foi restaurado na sua dignidade, foi restaurado no seu valor. É assim que Jesus faz, é assim que o Senhor opera. Jesus não chamou aquele homem de maldito. Jesus sempre olha com esse olhar diferente para trazer cura. Sarou as emoções daquele homem, restaurou toda a sua dignidade. Marcos, o evangelista Marcos aqui, no capítulo 1, verso 41, ele diz: e Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse: eu quero que você seja limpo. Sabe, esse gesto, essas palavras de Jesus, elas ecoam, elas se fizeram presentes em muitas outras pessoas que Jesus curou, porque esse era o desejo dele, esse era um grande aspecto do ministério de Jesus. A Bíblia diz que ele andava por todos os lugares, curando a todos os enfermos, libertando todos os cativos de Satanás. Então Jesus, onde ele ia, sim, ele tinha um desejo, ele queria que as pessoas fossem curadas, que as pessoas fossem libertas. Então Jesus operou ali duas, eu diria 3 tipos de curas diferentes. Então a primeira foi a cura emocional.
ninguém tocava nele, ninguém se aproximava dele, ele não podia se aproximar de ninguém. Talvez as pessoas que levassem alguma coisa para esses leprosos, talvez deixassem em algum lugar pré-determinado ali as roupas, algum alimento, água, e fugissem. Então viriam eles para recolher aquelas coisas. Mas Jesus se aproxima dele. E a segunda cura que Jesus aqui operou foi a cura física de uma doença tão estigmatizante, tão terrível. Aquele homem foi completamente curado de uma forma instantânea. Amém? Amém. Não levou uma semana, não levou um mês, não levou mais qualquer outra condição, mas foi imediatamente curado. Amém? Jesus, ele fez isso muitas vezes, né? Aquele homem que estava ali no templo com a mão mirrada, Jesus falou, chama, ele vem para o meio, e Jesus curou aquilo de imediato. A sua mão se estendeu. Aquela mulher que tinha também o fluxo de sangue, chegou por trás, tocou nas suas vestes, a cura dela foi imediata. Jesus, quando ele faz a obra, ele faz no tempo certo. Jesus sempre opera nas nossas vidas no tempo certo, de uma forma eficaz, de uma forma precisa. Ele tinha autoridade para isso, ele tinha toda a condição, o poder estava sobre a vida dele, e o poder está sobre o nome dele hoje. E igreja, nós temos a autoridade do nome de Jesus nas nossas vidas. Essa mesma autoridade. Não deu tempo nem de botar a balinha na boca. Então ele tem essa autoridade, e ele o fez. E a terceira cura aqui que eu me coloco na liberdade de dizer, ele botou aquele homem, agora não diga nada a ninguém, vai no templo, se apresente ao sacerdote, entrega a oferta que está prevista para que o nome do Senhor seja glorificado. Isso é uma libertação da religiosidade. Ele foi lá e para que fosse testemunhar, para que fosse mostrar que havia sido curado, ele estava sendo restaurado ali. Jesus, ele restaura a nossa religiosidade para trazer uma vida santificada, uma vida real, uma vida de busca, uma vida de entrega total ao Senhor. Essa é a verdadeira religiosidade. A Bíblia diz, né, que a verdadeira religiosidade é visitar os pobres e as viúvas nas suas necessidades e não se envolver com as coisas deste mundo. Então Jesus estava colocando, vai e te mostra, e dá o que é necessário ali como oferta pela tua purificação, para que seja por testemunho. É curioso que quanto mais Jesus falava, né, não diga nada a ninguém, mais o povo conhecia, mais o povo sabia. Sabe, hoje o Senhor, ele fala para nós, né, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então hoje o Senhor, ele dá uma mensagem, olha, vai onde você estiver, abre a tua boca e fala. E fala dos milagres que Jesus tem feito na tua vida. Olha, Jesus não operou nenhum milagre na minha vida como uma cura, não. Mas ele fez na vida de cada um de nós o maior milagre que pode existir. Na minha vida, o maior milagre que ele fez foi transformar o meu coração de pedra, que eu tinha coração de pedra, num homem com coração de carne, um homem capaz de sentir, um homem transformado, uma pessoa transformada. Então esse é o maior milagre que Deus pode fazer. Ele fez em nós. Então nós temos algo que falar. Nós precisamos contar aquilo que Jesus fez em nós, né? Então ali nós vemos Jesus restaurando por completa
a vida daquele homem. Devolveu a sua saúde? Sim. Devolveu o seu convívio com a família, com os amigos? Sim. Restaurou ele a sociedade? Sim. Restaurou ele a presença do Senhor naquilo que era a religiosidade da época? Sim. E ficou o testemunho: aquele que me curou, aquele que me curou foi Jesus. Aquele que me deu vida foi Jesus. Aquele que me tirou do mundo da escravidão do pecado foi Jesus. Aquele que me trouxe para junto dele e disse: vai e não pegues mais, foi Jesus. Aquele que derramou da sua misericórdia. Amém? Amém. Então ali nós vemos grandes coisas que Deus fez na vida daquele homem, né? A vida daquele homem certamente que levou o testemunho daquilo que Jesus fez sobre ele a muitas outras vidas. Então Jesus tem esse poder. Eu queria dizer para você nesta noite, por último, o tema da mensagem desta noite. Porque a mensagem aqui, o centro daquilo que eu quero falar está exatamente nesse tema, né? Em Jesus sempre haverá esperança. A grande mensagem aqui não é simplesmente a cura daquele homem nesses aspectos todos que a gente bateu aqui e insistiu em falar, mas é que aquele homem vivia numa condição em que ele estava fadado a morrer, socialmente ele já estava morto, mas Jesus trouxe uma nova esperança. Aquele homem, ele deve ter ouvido falar de Jesus, mas quando Jesus falou, a unção atrai, nós cansamos de pregar isso. E aquele homem se chegou e ele se prostrou. Quando a presença de Jesus está entre nós, sempre haverá esperança. Amém. Então, a grande mensagem é: jamais desistam. Nunca parem. Nunca deixe que as suas esperanças se esgotem, porque nós sabemos no Deus em quem temos crido. Amém. E se nós cremos em Deus e cremos no seu Filho Jesus, que veio, deixou a sua glória como Deus e habitou entre nós, e a Bíblia diz lá no apóstolo João que vimos a glória do unigênito do Pai. E a Bíblia diz que nós somos morada do Altíssimo. Você é morada do Altíssimo. Então, se você é morada do Altíssimo, sempre haverá esperança. Amém. O Senhor, Ele sempre tem uma direção, uma expectativa diferente, uma expectativa nova. Desamparado você não é, desamparada você não é, porque a esperança está dentro de você, porque Jesus mora dentro de você, porque o Altíssimo habita em você. Você é a morada perfeita do Espírito. Sempre haverá esperança. Em Jesus sempre haverá esperança. Então não deixe nada, nem notícia ruim, nem notícia negativa, nem notícia triste, nada abalar a tua vida. Há uma esperança habitando dentro de você. Glória a Deus. Amém? Há uma esperança. Vamos ficar de pé. Eu acho que a palavra já cumpriu a sua finalidade. Humanamente falando, aquele homem estava colocado. Mas eu creio que ainda havia uma sementinha no coração daquele homem. Quando ele foi ousado em sair do lugar onde ele era obrigado a ficar, e se aproximou. Aqui não diz que ele conhecia, eu acho que conhecia, já tinha ouvido falar de Jesus. Mas eu creio que a unção do Espírito em Jesus ali, ela atrai. Ela
pessoas para junto dele. Sabe por quê? Porque é bom estar com o Senhor. Amém? Por isso estarmos na igreja aqui em comunhão, louvarmos o nome do Senhor é bom, é agradável, e nós temos que cada dia mais buscar essa presença gloriosa do Senhor. Amém? Então não deixe nada, nem ninguém, nem notícia ruim abalar a tua esperança no Senhor. Amém? E essa é a mensagem desta noite. Se você precisa, se você tem uma causa, da mesma forma que aquele homem tinha uma situação crítica, deixa o Senhor tocar na tua vida nesta hora. Deixa Ele trazer aquele toque que transforma, que muda a tua história, que muda a minha história, transformou a minha vida. E creia que Ele pode também fazer a mesma coisa sobre a tua vida. Amém? Amém. Onde você estiver nesta hora, pelas redes sociais, eu não sei se você vai ouvir essa mensagem ou está ouvindo hoje, ou se você vai ouvir daqui a uma semana, um mês, pela rede social, mas que o Senhor toque no teu coração. E onde você receber essa mensagem, creia. Jesus, ele sempre faz o seu caminho passar pela vida das pessoas de alguma forma. Aí eu ouvi falar. Ali tem um homem e uma mulher de Deus que ora e Deus age. Deus, ele sempre faz o seu caminho passar pelas vidas das pessoas que precisam de um toque, da liberação do poder de Deus. Então que Deus, eu creio, Ele vai cruzar o teu caminho. Então sai do teu lugar, sai daquele lugar onde você está prisioneiro, que você não pode sair, sai para junto de Jesus, para que Ele toque na tua vida, para que Ele toque, para que Ele derrame da sua graça, para que Ele derrame da sua misericórdia sobre a tua vida. Amém. Amém, igreja. Amém. Coloque o seu coração. Adore. Ore. Louve. Aleluia. Me levas pelo fogo. Aleluia. Curando todo meu ser, confio em ti. Aleluia.
receber essa unção, nós vamos ungir a tua vida. Amém? Creia que você já recebeu. Deus, Ele está dando. Não há limite para tudo que Ele pode fazer sobre as nossas vidas. Amém? Que o Senhor possa transformar o nosso coração cada dia, Pai. Que o Senhor possa nos levar além, Senhor, das nossas próprias expectativas, Senhor. Que nós possamos desejar, querer e buscar mais, além aquilo que o Senhor tem para nós, que só pode vir das tuas mãos. Então, por isso te buscamos e por isso entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, agradecendo